Cara, é casamento. Assim, Casamento. Às vezes, pra mim, qualquer relacionamento ele é muito parecido, né? O corporativo ele é muito parecido. Então, às vezes as pessoas elas pensam, é isso, sabe? Ah, parecido ou, enfim, ali, similar. Só que elas têm, é isso, é o mesmo propósito. E às vezes não é o mesmo propósito exato. Às vezes é muito relacionado ao impacto, ao mercado, ao crescimento. Isso. Só que elas Visão compartilham de mundo, né? visão de mundo, de pertencimento, enfim, cara, como que o seu negócio impacta, qual que é o percentual até do lado quanto você se financeiro. entrega também, né? Exato. Porque uma pessoa que se entrega demais a um dado negócio, que tem um sócio que não está se entregando igual, gera também incômodo, né? Perfeito, perfeito. E assim, existem algumas coisas que destoam, assim, como exemplo, pô, você precisa também, dependendo ali do momento da startup, precisa estar num momento de vida, cara, que tem um match. Total. Então, assim, não adianta só, vamos arriscar, vamos. Puta, tem uma parcela de sei lá quantos de apartamento pra pagar, meu filho acabou de nascer, tem escola, tem babá, cara, não vai suportar. Fato. E só que é muito dos valores ali compartilhados, sabe? É o vamos sonhar junto, sabe? Assim, vamos, todos os matches ali, eles aconteceram. Casamento, né, Ju? É o casamento. Casamento Não tem total, como. né? Concordo Não tem muito como. com isso. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje com a gente aqui, a Juliana Alencar, que eu vou chamar de Ju, porque o meu TDAH nunca vai me deixar acertar esse nome de primeira. E o tema é um tema quentíssimo que eu adoro para caramba, que é o tema sobre cultura organizacional, nova economia. Ela juntou as duas coisas que eu gosto pra caramba de falar e ela fala sobre as duas. Então, acho que vai dar bom aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação e presença. Obrigado por estar aqui. Super obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Você tem TDAH mesmo? Muito, cara. Eu também. Tenho pra caramba, muito bom. cara. Queria te dar um presente de agradecimento. Obrigada. Super obrigada. Fica à vontade. Ela perguntou assim pra gente aqui, pessoal, antes. Mas eu acho que vocês estão tão sérios. Eu falei, olha, você vai perceber que daqui a pouco passa. É que eu não quero interagir demais no off, porque se eu interajo no off, o efeito uau das histórias que ela vai me contar vai morrer. Então, era isso. Não, justo. É que eu, como toda boa sagitariana, já chego aqui, ó, pensando ali, já bato o olho, já pensando na piada mais sem graça do mundo. Aí a pessoa tá mais quieta. Ai, que legal! Super animada, adorei. Boa, obrigada, boa. obrigada. Obrigado você. Eu sou mega fã de café, então... Eu também, de caneca e de café. Exato. Adoro, obrigada. Bom, obrigado você, Ju. Então, a ideia nossa aqui hoje, pessoal, é falar um pouco sobre cultura organizacional, especialmente dentro do contexto de nova economia. E eu quero trazer aqui algumas perguntas a ela sobre as diferenças, se é que elas existem. Então, cultura organizacional é aquilo que determina o ways of working da tua empresa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ju, obrigado de novo. Eu queria abrir o microfone para você ficar à vontade, para contar um pouco da tua trajetória e a gente entra no nosso tema daqui a pouco. Perfeito, Manda bala. perfeito. Contando até aqui, gente. Eu acho que muita coisa, assim, que eu falei, sou sagitariana, não sei o que, todas as energias, assim, eu acredito pra caramba. Que eu acho que parte das coisas que eu acho que a gente vive hoje em dia é muito fruto, assim, das decisões que a gente toma, mas também muito relacionado à nossa personalidade. Claro. Eu acho que até o que a gente veio viver aqui. Então, eu conto isso por quê? Porque eu sempre fui aquela criança super expansiva da criatividade, da necessidade mesmo de Quantos anos você tem? expansão. Eu tenho 33. 33. E sabe aquela coisa da criança do porquê? E, enfim, cara, questionadora ali por tudo. E eu acho que eu sempre tive muito a ver empreendedora, assim, porque sempre inventava as coisas. Com 10 anos eu criei lá uma empresa de bijuteria. Eu lembro que eu tive... Rentabilizava já? Opa, R$1.000 de lucro, É mesmo? eu lembro. Que 10 legal. anos, cara. Você era de São Olha- Paulo? Hã? Você era de São Paulo? Na verdade, eu sou goiana, mas eu já morava aqui em São Já Paulo. morava aqui, Aí eu vendia pra galera. Que legal. E daí, ao longo ali dos anos, acho que a faculdade mesmo, né, que melhor comportava o curso ali em si era marketing. E aí eu fiz marketing, trabalhei por 2 anos em agência de marketing digital, foi super bacana. E aí eu falo que o Brasil mesmo começou a se abrir para inovação e eu me abri junto ali. Foi logo no lançamento do iPhone 1. As empresas começaram a estruturar suas áreas de inovação. E uma amiga minha trabalhava Você na estava Mil. se formando naquela época? Não, já tinha me formado, Já tinha se formado. Tá. E aí, uma amiga minha trabalhava na Mil. E ela falou, Ju, a Mil tá criando uma área de inovação. É a sua cara, todo mundo meio doido, todo mundo meio expansivo. Você não quer bater um papo com eles? Eu falei, fechado. Bati um papo. Resumo, fiquei 4 anos lá na área de inovação da Mil. Foi super legal, fazendo projetos de transformação digital. Era cross?
Era cross, BU ou tinha uma BU específica? Tinha uma BU específica. Tava onde? Tava em saúde, tava vida, tava o quê? Previdência, tava onde? Tava mais focado na operadora e na rede assistencial. Ok. Então, tudo que a gente ia fazer ali relacionado à transformação digital, a ações culturais, enfim, ficava ali sob nossa responsabilidade. Então, basicamente, a gente recebia ali os problemas da operadora, né, e da rede assistencial e a gente sugeria sugestões ali de soluções mais inovadoras. Tá. E foi super legal. Eu até liderei lá uma revista de empreendedorismo, de iPad, chamava One Health Mag. Ainda não existe mais, mas se você colocar no Google, você acha. Então, vários gadgets, enfim. Legal. E uma situação ali muito específica, né? Que um hospital tinha dado uma demanda pra gente que a sala de pronto-socorro estava muito lotada, aquela mó galera em pé, enfim. Falou assim, a gente precisa inovar de alguma forma, porque tá todo mundo tirando foto, colocando nas redes sociais, e a gente sugeriu novos sistemas, a gente foi e mudou ali a triagem, treinou médico, fez isso, fez aquilo, e nada solucionava, nada. Ficava aquele bando de gente ali em pé e tal. E a gente falou, bom, vamos pegar a mochila, vamos na frente ali para entender o que está acontecendo. Quando a gente chegou, na verdade, não era uma demora no atendimento. Era porque naquela região específica, cada uma pessoa que ficava doente, 5 familiares iam acompanhar. Então, era uma questão cultural ali da região. Então, a gente não tinha que investir em tecnologia, tinha que investir em sofá, café, bolacha, TV. Criar um conforto ali para atender essa família, vamos chamar assim. Exato. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu desse lado da mesa, recebendo dado e tomando decisão, eu tô perdendo muito do mercado, do que é, às vezes, na prática. Às vezes, dados não são suficientes ali. E aí, eu falei, eu preciso rodar um pouco, pelo menos na área comercial, área de atendimento, enfim, para eu sentir um pouco mais. E aí, gente, fui para a área comercial, caí de paraquedas ali na XP Investimento, que foi onde eu conheci os sócios da Startse, lá na XP. Que ano isso? Que ano? Isso foi... rapaz, sei lá, acho que foi 2014, 2015. Tá. Por aí. E aí, um dos sócios já tinha saído lá da XP, o Glitz. E aí eu fui tomar um café com ele tava dando a volta ao mundo, não sei o quê. Eu falei, ele me contando das startups que ele tava investindo. Uma delas era a Startse. Ele me contou do propósito. Cara, eu nem entendi que a Startse fazia. Até hoje muita gente nem entende, mas só sei que eu me apaixonei pelo propósito. Na cara dura mesmo, Naquela época era diferente. Naquela época a Startse não era o que é hoje e estava mais experimentando coisas do que efetivamente com uma coisa pré-definida, com uma coisa clara, né? Total. Ele já estava entendendo até o público, Exato, quem que é o nosso público. exatamente. Ainda era muito ligado a investidor anjo, enfim. Isso. E aí eu falei, cara, não sei o que vocês estão fazendo. Ele falou, a gente também não sabe o que a gente vai fazer. Eu falei, na cara dura. Aí eu falei, se vocês estiverem procurando alguma parceira, bora. E aí, só contando um detalhe disso aí que eu acho que vale a pena. Aí o Glitz, né, gaúcho, então fala lá com meus sócios e tal. Aí eu fui falar com o Pedro Engler e a entrevista foi a coisa mais engraçada do mundo, porque ele não tinha agenda, ele tava com uma muleta ali, ele falou, me encontra no Center Norte que tá rolando o Fintech Conference. Cheguei no Center Norte, não tinha sala pra gente fazer reunião. A gente fez entrevista sentado no chão de uma sala ali no cantinho. E ele, não sei o que, cara, adorei e tal, mas a gente não tem dinheiro pra te pagar. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode fazer adiantamentos por mês. Aí, se você trouxer esse resultado, aí se você trouxer a mais, enfim, aí pode ficar pra você, não precisa dar pra gente, não. Só que você trouxer a menos, você precisava devolver o dinheiro pra gente, que a gente não tem dinheiro. Aí eu falei, cacete, eu nunca tinha pego empréstimo na vida. Aí eu falei, não, mas demorou. Tomei o risco assim mesmo, aí deu super certo. Fui primeira sócia. Sei lá, a cada 10 propostas como essa, ele vai conseguir ter respostas positivas de pouquíssimas, né? Isso é drive. Cara, é drive, assim. Total drive. Eu encararia uma dessa. Então, cara, que assim, juntou muita coisa ali, sabe? Assim, eu vi a oportunidade de estar com um monte de gente muito foda. Até o Mazonave é sócio, né? Que é o sócio ali também da Warren, que é, cara, uma pessoa assim, incrível. Foi um dos fundadores lá da XP, né? Também junto com o Guilherme, o Júnior, o Maurício Benvenuti. Tipo, tinha uma galera muito boa. Que eu falei assim, cara, é um risco, é um crédito ali que eu tomo que... Assim, que o mínimo que vai acontecer é assim, eu aprender pra caramba. E tem o risco de eu virar sócia aqui. Então... Você tava com, sei lá, 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, beirando 25, ali os 30. Não, beirando já os 30. Tá. E foi em 2017, quando eu entrei na Startse.
E daí, virei a primeira mulher sócia lá. E lá dentro da Startse eu tive 2 atuações ali mais significativas. Que a primeira foi na área de inovação corporativa, que foi essa ali, que foi da minha entrada. Enfim, então eu desenhava projetos de inovação para as empresas estabelecidas. Pode falar. Vendendo isso para as corps. Vendendo isso para as corps. Não era corps. na Startse, era uma consultoria Startse. Não. Era dentro da Startse. Dentro da Startse? Dentro. A gente abriu ali a divisão de corporate. Ela já existia de uma forma bem tímida, mais vendendo palestra, mais com ações, assim. Ele falou, cara, como que a gente cria para posicionar essas empresas dentro do ecossistema, contar que elas estão fazendo de novo, desenhar projeto para essa alta liderança também, muito voltado à educação, para gerar transformação. E por que a parte corporate, ela ganhou força ali naquela época? Porque a Startse começou muito com a educação de investidor anjo com startup. E aí foi vendo as conexões mesmo de a força que tem, enfim, cara, quando vem o dinheiro do investidor anjo ou de uma VC para uma startup. E aí o corporativo começou a se aproximar. E aí, além do dinheiro, tinha todo... Cara, apresentava cliente, todo o ecossistema ali envolvido. E aí viu o match bizarro. Ele falou assim, cara, a gente precisa educar agora o corporativo. Porque quando existe uma CVC ali com um startup, o match é muito bom. Então, aí eu entrei para desenhar esses projetos. Então, eu tinha como cliente ali Carrefour, MSD, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, uma galera ali. E aí, o Júnior assumiu como CEO da Startse. O Pedro antes era CEO, aí o Júnior assumiu como CEO, que é o fundador, e falou assim, Ju, você já tá aqui, sei lá, com o tempo, enfim, você é muito alinhado à cultura, cara, sempre trouxe resultado. E eu vejo que hoje a gente está muito, muito bem, assim, já estava no começo da pandemia ali, a gente está muito melhor até do que antes da pandemia, e não necessariamente pelos nossos produtos, tecnologia. Já tinha aberto a universidade no Vale do Silício? Já, né? Foi um pouco antes da pandemia, né? Foi um pouco antes que a gente fez a obra em dólar. Que foda. No Vale do Silício. Mas deu tudo certo. E aí ele falou, cara, eu acho que a gente está melhor hoje em dia do que antes, e não necessariamente pela tecnologia, produto e tal, muito por conta das pessoas que estão aqui, que elas sonham as mesmas coisas, têm os mesmos valores. Então, se a gente quiser crescer 100 vezes, ou se vierem 50 pandemias, são as pessoas que vão fazer Deixa eu estacionar aqui, por favor. Que eu acho que é legal para o pessoal ouvir e entender um pouco disso. Então, acho que aqui tem uma pílula interessante, que é cabeça das pessoas que estão naquele empreendimento igual, mesmo propósito, ainda que não tenhamos muito dinheiro para remunerá-las, estamos projetando isso em valor futuro lá na frente. Como é que era a estrutura? A estrutura tinha muitos sócios? Como é que era nesse momento aí? Essas pessoas que queriam a mesma coisa, quantos eram? Eu acho que na época a gente devia estar com 50 e poucos, porque teve uma oscilada boa, né? Com a pandemia a gente enxugou, depois aumentou, mas devia ter uns 50 e poucos. Mas era funcionário. Sim, só que assim, de sócios, numa projeção, aí dá para pegar esse percentual mais ou menos. Quando eu saí, tava com 70 e poucos, quase 80 pessoas, sendo dessas quase 80 pessoas, 22 sócios. Tá. É muita gente, sócio. E o ponto ali do Júnior foi muito em relação a... Não era nem tanto sobre a projeção futura, mas foi pelos aprendizados passados mesmo, da capacidade de inovação, da capacidade de resposta para o mercado, da criação de produto, do comprometimento de todo mundo ali como um todo. Foi um baita aprendizado para seguir para futuro. Quando eu falo futuro, não é nem numa linha de estamos com expectativa. É claro que o passado vai determinar um pouco da sua expectativa futura, porque se você não tivesse pessoas capacitadas, pelo menos sob a ótica do até agora, você não projetaria, né? Sim. Agora, quando você olha numa visão de médio e longo prazo, tem uma coisa aqui que é importante, que é ter pessoas que pensam igual, né? Ainda que, assim, não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igualzinho, mas com o mesmo propósito, na mesma vibe, sabe? Porque senão você vai ter um cara muito assim, um cara muito assado, e aí você não vai conseguir... Isso aqui parece que são frequências que vibram diferente, né? Cara, é casamento. Assim, Casamento. Às vezes, pra mim, qualquer relacionamento ele é muito parecido, né? O corporativo ele é muito parecido. Então, às vezes as pessoas elas pensam, isso, sabe? Parecido ou, enfim, ali, similar. Só que elas têm, é o mesmo propósito. E às vezes não é o mesmo propósito exato. Às vezes é muito relacionado ao impacto, ao mercado, ao crescimento. Isso. Só que elas Visão compartilham... de mundo, né? Visão de mundo, de pertencimento, de... Enfim, cara, como que o seu negócio impacta, qual que é o percentual até do lado o quanto você se entrega também, né? Exato. Porque uma pessoa que se entrega demais a um dado negócio, que tem um sócio que não está se entregando igual, gera também incômodo, né? Perfeito. E assim, existem algumas coisas que destoam, assim, como exemplo, você precisa também, dependendo ali do momento da startup, precisa estar num momento de vida
cara, que tem um match. Total. Então, assim, não adianta só, vamos arriscar, vamos. Puta, tem uma parcela de sei lá quantos de apartamento pra pagar, meu filho acabou de nascer, tem escola, tem babá, cara, não vai suportar. Fato. E só que é muito dos valores ali compartilhados, sabe? É o vamos sonhar junto, sabe? Assim, vamos, todos os matches ali, eles aconteceram. Casamento, né, Ju? É o casamento. Casamento total, não tem como, né? Concordo não tem muito como. com isso. E aí teve também uma outra questão, né? Acho que do mercado como um todo. Que o Brasil, né, com muita liquidez, enfim, e os próprios investidores, eles começaram a analisar muito as questões culturais também. Então, até em relação ao deck cultural, vocês já chegaram a ver algum deck cultural, como exemplo da Netflix? Não. Cara, é um deck cultural que você abraça ali toda a cultura da empresa, que conta qual que é a história, quais são os valores, qual que é o propósito, quais são os ritos, por que ela foi fundada. Assim, nos mínimos detalhes. É um deck muito mais light, voltado para a cultura. É uma narrativa que fundamenta a cultura daquela dada empresa. Exatamente. A razão dela existir com toda a narrativa desde o começo. Perfeito. Com todos os valores ali também envolvidos. E isso pode ser usado tanto internamente, né, para direcionamento do time, até, isso aí vai virar critério de avaliação de 360. Total. E para a entrada, né? Para a entrada também de novas pessoas contratadas e tal. Perfeito. E também para a captação, né? Exato, porque o mercado ele começou a se movimentar começou a surgir várias empresas que elas têm um modelo de negócio incrível, com fundadores incríveis, com tudo muito incrível. Como que você vai determinar... Como é que eu escolho o A ou B, né? Exato. E aí os próprios VCs, eles começaram a ter vários aprendizados, né? Sobre a capacidade de inovação, capacidade de crescimento. As empresas que tinham ali a cultura muito mais organizada, elas tinham uma capacidade de crescimento muito maior. Então o lance cultural também começou a virar muito sério. E a gente estava nessa fase de captação, né? De início ali de captação. E aí ele fez essa proposta para mim e falou, Justa, você é super alinhada aos nossos valores, a cultura, sabe? Trouxe resultado e tal. Falou esse lance de pessoas. Você já ouviu falar na cadeira Chief Culture Officer, né? Chefe de cultura? Falei, cara, não, eu queria ser cada vez mais especialista de inovação. Falei, não, papo de RH, nada a ver comigo, não. E ele falou, pensa. E aí, eu acredito muito nos sinais da vida, assim, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. E no Brasil, na época, existiam 5 cadeiras, no máximo. Até hoje tem pouco. Bench. Se você for olhar para a nova economia, tem bastante, mas naquelas grandes, inclusive, não são todas. Até porque as menores, elas não têm capacidade financeira de bancar uma posição dessa. Não, exato. Né? Assim. Mas, assim, quando eu olho o Brasil, quando eu penso velha economia, então esquece. Até tem. Porque as divisões, o RH e a área de people começou a quebrar muito ali. Tudo bem, entendeu? mas aí não é um CCO, certo? Não. Então é alguém que está no nível 4 de um gerentinho de qualquer coisa que está lá brigando, pelo amor de Deus, para falar de cultura, né? E eu gosto... E você sabe o que eu acho, Ju? Eu acho que esses dois temas, eles flertam. Eu não acho que eles são conflituosos, como foi a tua sensação inicial, do tipo, puta, eu quero continuar a inovação, a crista da onda, a gente tá ganhando dinheiro com isso, eu vou brincar de cultura. Me parece que uma coisa ela tem até relação causal com a outra. Total. Não tem? Completamente, assim. E aí eu fui levantando alguns dados, assim, até em relação aos desenhos mesmo, né, de projeto ali que eu tinha feito, e me deu um insight quando eu fui dar uma palestra sobre inovação, que pediram ferramental de Open Innovation, de quando criar uma área de inovação, quando não, quando se conectar com a startup, quando não. Eu fui falando, putz, olha, se aqui criar a área de inovação e a cultura não estiver alinhada, cara, esquece, a área de inovação vai ser morta. Eu acho que tem 2 posições hoje no Brasil que são as mais... Juro, assim, solitárias e tristes e angustiantes. Verdade. É cultura e rede de inovação. Total. Cara, é complicado. Você sabe como é que eu chamo isso? Eu digo que existe um dilema do tomador de decisão de inovação nas corps, que eles são... Deixa eu só explicar por que eu falo sobre isso, né? Eu sou consultor a vida inteira. E eu atendo várias empresas da nova economia e hubs de inovação. O Inovabra Habitat, por exemplo, eu que estou lá desde o começo, desde quando ele não existia, desde quando ele era um departamento do Bradesco. A gente construiu isso como planejamento estratégico, virou o Inovabra Habitat, e eu ainda continuo lá desde sempre. Como a gente nunca se cruzou? Não sei, mas eu estou lá desde sempre, desde o DPIT, DPI, aquela coisa toda lá de lá. Então, de alguma maneira, eu estou bastante nesse ecossistema e eu entendo desse mundo, por isso que eu te falo isso. Agora, quando eu olho sobre a ótica o quanto que é importante falar de cultura, porque uma coisa está relacionada com a outra, e existe uma relação causal entre elas, eu penso que ainda tem no mercado muito tiozão querendo parecer modernoso, colocando uma argola ou colocando um shortão e montando uma sala super modernosa ali na Faria Lima, só que a cultura, só que o dia a dia não mudou nada, e por isso
você vai estar gastando dinheiro, você vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro fora, simples assim. Não, total, assim, é que depende muito, assim, eu acho que o mercado inteiro, ele tá apanhando pra caramba, e tem algumas variáveis, né, pra você conseguir inovar. Como exemplo, o papel mesmo do CEO nessa movimentação ali de inovação, ela é bizarra. Porque se ele entrar ali na pilha do mercado, né? Até o Pedro Engler, ele fala muito sobre isso. Assim, ele está como CEO ainda? O tá? Pedro? É? Não, agora é o Júnior. É o ele está como voltou presidente de novo, do conselho. Do conselho. Na verdade, antes o Pedro era CEO e depois o Júnior assumiu. Ah, tá. Foi essa ordem. Foi essa ordem. Essa ordem. Uhum. E aí, ele fala muito sobre 3 ingredientes de inovação e que eu concordo 200%, assim, né? Que é o conhecimento, capital e rebeldia. Uhum. O capital, cara, dinheiro, né? O capital com conhecimento. Conhecimento às vezes, pessoas ali com bastante tempo de casa, de mercado, sabe assim, que tem mais bagagem, enfim, mais conhecimento, as pessoas mais sêniores ali em determinada área. Quando tem só o conhecimento com capital, são as empresas tradicionais que a gente viu até hoje. Rebeldia seria muito o lance das startups, ou senão os insurgentes aí, enfim, né? As pessoas mais inovadoras, outros não, que não eram ali do mercado e que vão começar a atuar em alguma área de inovação dentro da empresa. Só rebeldia com capital vira, às vezes, papo de louco, você não consegue avançar. Uhum. E, às vezes, não é só sobre... Gastação de grana. Gastação de grana, porque às vezes não é só o quão rápido você vai, quantas vezes você volta menos, né, estaca zero. Uhum. E quando você une o conhecimento capital e a rebeldia, você tem o conhecimento do mercado, você conhece os buracos dele, você conhece os clientes e tal, só que você tem a perspectiva também do novo, exatamente por não conhecer, você tem a capacidade de inovar. E as empresas, quando elas não conseguem entender a importância de todos esses papéis, às vezes existe um conflito. E o papel do CEO, ele é muito importante nessa amarração toda. Porque às vezes o cara tá lá 40 anos trabalhando na empresa, se dedicando pra caramba, abriu hora com a família, com isso, com aquilo, pra chegar o CEO e falar assim, agora chegou esse moleque aqui de camiseta, finalmente a nossa empresa vai dar certo. Agora vai. Agora vai. Porque tudo que a gente fez até agora não prestou. Cara, o cara que tá lá 40 anos ralando, ele vai olhar pra cara do CEO e falar, você tá de sacanagem comigo, né? E ele vai boicotar do começo ao fim, né? Vai. Agora eu lembrei, ó, eu peguei a palavra para falar uma coisa, eu fui para outra total, agora que eu lembrei onde eu tava. Eu tava aí, no dilema do tomador de decisão, que é, normalmente o cara que tá nesse papel, que é o papel do head de inovação, ele fica tão perdido, porque ele tem 2 métricas que elas são diametralmente opostas no primeiro momento, mas elas são complementares numa linha causal, que é visão de curto prazo e visão de médio e longo prazo. Todo mundo espera que ele entregue alguma coisa que dê resultado, porque ele é o cara de inovação. Ele acaba sendo o responsável. Se tem uma cagada que eu acho que as empresas fazem é colocar um cara de inovação. Começa daí a cagada, construir a área de inovação. Porque você coloca sobre alguém ou sobre alguém a responsabilidade por inovar. Inovação não tem que ser uma área, é um atributo cultural. E esse é o primeiro pedaço do dilema. O segundo pedaço do dilema é, cara, mas e numa visão de médio e longo prazo? E aí, quando as empresas entram em ecossistemas tipo essa que você estava, de conhecer as startups, ela acha isso muito sexy, ela sai colocando tudo para dentro, sem entender propósito, sem entender por que eu estou colocando aqueles caras para dentro. Elas vão servir ao quê? Exato. Né? Então, eu acho que esse é o principal lema que você tem, que acaba sendo um dilema, que é esse do cara que está cuidando de inovação, que é o cara menos entendido da história das posições. Porque você espera muito dele e ele, coitado, fica ali tentando bater cabeça para poder fazer alguma coisa. Não, e assim, e o lance ali dessa cadeira de inovação especificamente, eu acho que a maior dificuldade das empresas não necessariamente é se conectar com alguma startup ou desenvolver, cara, é criar sua tese de inovação. Total. Muito bem embasado do porquê tá fazendo Qual isso. É a aposta? Né? Qual é a aposta? Qual é a dor que a gente tá atingindo? Quais são as métricas de sucesso? Isso vai mexer o ponteiro a ponto, né, da gente ter um esforço ali dedicado? Não, inovação, estamos inovando com o quê? Criamos. E aí não entra no discurso boboca, Ju, do tipo, nós somos uma... Eu peguei uma empresa americana agora, a maior empresa do mundo, a maior americana naquele segmento dela. E o papo mais boboca que eu ouvia era assim, nós somos uma empresa que se preocupa com diversidade. Eu acho do caralho a diversidade, cara. Mas quando eu olhava para aquele discurso e para a prática do dia a dia, não via paralelo. Aí estávamos numa reunião com sei lá quantos, talvez 13, eram 3 CEOs, um Brasil, um do Chile, um Latam, e mais uns 10 diretores. E eu olhava para aquele papo de diversidade o tempo inteiro
E eu não via nenhuma mulher, por exemplo, na sala, cara. Esse é um aspecto da diversidade, mas tem um aspecto que eu gosto mais, que é a diversidade de pensamento. Todos eles pensavam igual, do mesmo jeito. Sim. É cultura. Cara, é cultura, assim. E até dando um passo antes, né? Quando a gente estava falando aqui, só para não perder esse racional, em relação ao diretor de inovação, quando existe só a responsabilidade por ele, é muito sensível, porque lança uma startup e vira e fala, bate ali na porta do diretor de inovação e fala assim, você viu que aquela startup tal lançou? Cara, o cara tá com coisa até aqui. Não vi. Não viu? Mas você não é o head de inovação? Você devia ter visto. Você não devia, não. Fica aquela pressão, sem mais nem menos. E aí De um cara, né? De um cara, né? De um cara. E aí entram outras dificuldades, que você tava falando ali do H1, H2, H3, né? O que inovar ali, o porquê, tal, curto prazo e longo prazo, gente. Depende muito também de quem tá por trás, né, da alta liderança, quem é o CEO da parada, quanto tempo eles ainda têm de mandato lá para ou sair da empresa ou enfim, cara, aposentar e ir para a cadeira do conselho e tal. E por que isso é tão sensível e assim, é um detalhe muito sutil. Total. E que se a gente analisar... E que é jailbreak, né? Cara, assim, ele muda a vida, né? Ele muda a vida da empresa. Ele muda a vida, porque ele, às vezes, não vai incentivar com que um projeto de inovação aconteça, simplesmente porque ele não vai mais estar no mandato para colher os louros. Mal comparando, parece uma coisa meio política, 4 anos, mas né? E você sabe quem que eu culpo por isso, cara? Eu me questiono sobre isso o tempo inteiro. E a reflexão que eu faço eu culpo ao modelo de gestão do mundo. Sim. Porque o modelo de gestão que está estabelecido em qualquer corp, de qualquer tamanho, ele tem visão de curto prazo. É bateção de bumbo de curto prazo. Sim. Como é que um CEO ganha dinheiro hoje em dia, de qualquer empresa? Quando ele entrega o bottom line, no final do ano fiscal. Se é americana, o ano fiscal é tal dia. Se é uma empresa, pode ser dezembro, pode ser maio, pode ser junho, pode ser julho. Não importa, mas é sempre com visão de curto prazo. E aí você não remunera ele por fazer projeção de médio e longo prazo. Ou seja, por definição, esse cara não vai pensar. Não, assim, com certeza, eu acho que um dos pontos mais desafiadores dentro da empresa é você conseguir fazer a gestão ambidestra. Claro. Né? Precisa entregar resultado, às vezes é para o investidor ali, às vezes tem capital aberto, não tem muito o que fazer. Uhum. Só que projetar isso a longo prazo, por mais que você não vá colher os louros, por mais que outra pessoa vai pegar o projeto, e assim, o que a gente mais escuta é tal CEO ou tal diretor assumiu a cadeira. Aí o que ele está fazendo? Reestruturação da empresa. Por quê? Porque do jeito que estava, muitas vezes o trabalho dele ali pode não aparecer. Uhum. Ou se não, enfim, é da forma mais genuína mesmo de reorganizar. E quando a gente desce para o nível ali de diversidade, falando de todos os estímulos mesmo, né, do mercado, a própria pressão social ali, né, quando a gente fala no detalhe mesmo, né, da gente tornar as empresas mais diversas, tanto quanto, cara, no final de 2020, Nasdaq se posicionando, né, todas as empresas listadas nela vão precisar ter um percentual dedicado ali de diversidade nos conselhos e tal. A CVM, o mês passado, falou, cara, olha só, ESG, enfim, todas as questões. Então, assim, o mercado, pelo amor ou pela dor, né, pelo coração, pelo bolso, ele tá tendo que se movimentar de uma forma. Só que é porque, cara, se Nasdaq se posiciona dessa forma, só pegando o Nasdaq mesmo, quer dizer que você ser diverso, diversidade virou um critério de inovação. Se as empresas listadas aqui, elas não forem diversas, elas não vão conseguir olhar para múltiplos mercados, diminuir a quantidade de pontos cegos, enfim, atender tudo que pode e a sua capacidade de inovação. Então, eu preciso ser diverso. Só que o mais difícil da empresa não é ter 20% do quadro diverso, claro, é ter inclusão. Não basta ser diverso. E se você não for inclusivo. Exato. Porque quem vai tomar decisão é a mesma coisa, vai ser as mesmas pessoas. E pior, as pessoas diversas que você trouxe para sua empresa nunca vão crescer. Tem um negócio que eu chamo de ditadura dos médios. Quem me conhece aí sabe bastante, falou bastante sobre isso. Cultura corporativa me parece um negócio absoluto. Ela é o que é, exceto se você mudar algumas camadas. Existe metodologia para isso. O Hofstede fala sobre isso, por exemplo. E uma das camadas, eu já percebi que você está usando bastante ela aqui, que é a questão do ídolo, que é o próprio CEO, quem fundou a empresa, o papel do ídolo. Eu até quero entrar com você depois, porque é legal a tua experiência. Você viveu os dois mundos. E é legal essa sua experiência da nova economia, porque você consegue perceber tacitamente o que muda, o que você via em uma e o que você via na outra, que fez uma avançar mais e eventualmente a outra está estagnada igual está hoje, ou as empresas que você atendeu de alguma maneira.
Então, só voltando para o negócio da ditadura dos médios. Então, a ditadura dos médios, ela determina mais ou menos qual que é o range de atuação da cultura corporativa de uma empresa. Imagina que aqui em cima eu tenho o cara que é o mais top e aqui embaixo o cara que é o piorzinho dentro de uma cultura e no meio eu tenho a média mesmo. Qualquer cara que está acima desse negócio, um outlier que tenta entrar dentro dessa cultura, eu tenho a impressão que ele é... Duas coisas podem acontecer. Ou ele é expurgado pela própria cultura, porque ela é absoluta. Só você olhar na sua cabeça. Você falou alguns nomes de algumas empresas que eu e você sabemos que a cultura lá é tão, tão forte que você pode ser o cara mais incrível da vida. Não vai acontecer absolutamente nada, porque a cultura ela é absoluta. Ou seja, o cara outlier tenta entrar e a cultura expurga, ou ele se prostitui. Eu vejo muito isso acontecendo. Sim. E o cara se prostitui por quê? Porque ele tá com o interesse dele. Ele vai ser o próximo da cadeira, ou ele tá pensando na BMW que ele acabou de ganhar da empresa e ele não quer perder aquele benefício, etc e tal. Então ele acaba se prostituindo enquanto pensador, e aí tem uma coisa que você chama de rebeldia, que me parece que é uma competência importante para quem tá na nossa posição, que tá fazendo essas provocações, que esse cara acaba deixando ela em menor escala, para quê? Para poder viver as outras coisas. Perfeito. Capital, por exemplo. Perfeito. Isso assim, tanto no tomador de decisão, tanto quanto nas áreas de inovação, de cultura, qualquer área, gente. Tem uma coisa que eu acredito muito. Tá. Deixa eu tomar uma água aqui. Fica à vontade. Eu vou ficar tipo... Fica à vontade. Tá tranquilo. Tem uma coisa que eu acredito muito. Todo mundo trabalha antes para si, depois para a empresa. Uhum. Tipo, é isso. Todo mundo tem sonho que é ou na nova e na velha? Na nova e na velha. Concordo Somos todos muito. Seres humanos. Concordo e que tem sonhos, que é, sei lá, constituir família, no fundo, trata-se do humano. Exatamente. Não tem... Somos a mesma pessoa, né? E os sonhos, eles se cruzam ali, uma coisa depende da outra. Claro. Então, quando a gente fala sobre a cultura ali muito forte, né, para esse tomador de decisão, até se prostituir, né, quanto à cultura, ela é verdade. Tanto quanto se a empresa, ela prega algo, olha, vamos lá, tem que inovar, tem isso, tem aquilo. Vamos supor que tem um cara que inova pra caramba, então ele, teoricamente, ele está alinhado à cultura que a empresa prega, né? Uhum. Testou, errou, fez isso, fez aquilo, só que o modelo de reconhecimento da empresa, segundo os dados, ele bateu 70% da meta. Uhum. Aí tem outro boneco que não inovou, não fez isso, ou seja, ele está contra a cultura pregada pela empresa. Uhum. Fez o arroz com feijão, só que de acordo com os indicadores, ele bateu 100% da meta. Quem vai ganhar mais? Esse tipo de experiência, sendo na sua pele ou como exemplo ali do coleguinha do lado, ele marca muito. Por quê? Se no fim do período a empresa prejudicar qualquer coisa relacionada aos meus sonhos pessoais, a parcela do meu apartamento, a minha viagem, ao meu casamento, a qualquer coisa, vai ser uma vez só. Assim, é melhor não, porque isso vai prejudicar os meus sonhos. Então, é muito importante a empresa entender mesmo os incentivos e entender que as pessoas trabalham antes para si, depois para ela. Total. E se atrapalhar alguma coisa, as pessoas vão embora. Porque sim, vai da mesma forma que todo mundo iria. Aqui eu acho que tem uma lição importante, pessoal. Tô adorando esse papo, especialmente agora quando você traz essa coisa. Tem uma coisa importante aqui que ela traz, que é, se as pessoas elas trabalham primeiro para si, depois para a empresa, que eu concordo absolutamente com essa frase, me parece então que eu, enquanto empresa, eu RH, eu enquanto cultura corporativa, ou seja, o detentor da cadeira de cultura corporativa deveria incentivar nos tomadores de decisão que remuneração é um troço importante na equação. Porque se esse cara estiver lá dando um monte de ideia e ele é boicotado pelo amiguinho do lado, porque ele ganha igual, eventualmente até a mais, mas porque por uma questão de uma mecânica de cálculo, esses dois têm a mesma possibilidade de remuneração e um se entrega muito mais do que o outro, já ferrou. Você não consegue avançar nessa equação. Portanto, se isto é verdade, perceba, trata-se do humano. No fundo, é sobre o humano que a gente está falando. É sobre o humano que a gente está falando e um fato que não dá para a gente isolar é a era que a gente está vivendo. A gente está vivendo na era da coerência. A gente está vivendo na era da verdade. A Paulista está cheia toda semana e não é à toa. Né? De pessoas ali questionando, tanto quanto o boom, né? O acesso à informação da gente. Informação virou commodity, a gente sendo empoderado de diversas formas. A coerência hoje é um ponto muito importante. E o que eu vejo? Até o que é coerência, Ju? A coerência é você ser walk the talk. É você agir de acordo com o que você prega. Até saiu lá a carta do... Gente, desculpa, eu sou goiana, fica tem um pão de queijo. Fica à vontade. Eu tô me segurando tem meia hora aqui. Saiu a carta do Elon Musk falando que todo mundo agora dentro da Tesla vai trabalhar em presencial e tal. Cara, é isso, quem não quiser sai. Isso é coerência. Por quê? A empresa, ela prega
algo que ela vai curtir, que ela vai cumprir. Tá. Então, assim, a cultura da empresa. Hoje eu vejo mais empresas perdendo colaboradores, não por não terem uma cultura inovadora, mas por não conseguirem entregar a cultura que foi prometida. Concordo demais. Então, assim, igual casamento, que para um é uma loucura e pro outro funciona, cara, qual que é o seu casamento? Qual que é a cultura da sua empresa? Vende, mas entrega aquilo. Exato. Isso aqui é importantíssimo. Então, é o quanto que eu consigo pregar e entregar o que eu estou pregando, né? Você vê essa realidade mais nas empresas da nova economia ou das empresas da velha economia? Ou seja, essa dissonância entre o que eu falo e o que eu executo, o que eu apresento, o que eu mostro. Eu vejo assim, eu vejo um calor e às vezes uma desconexão um pouco maior dentro das empresas da velha economia, dentro das empresas tradicionais. Porque às vezes, gente, é tanta gente ali dentro do rolê sendo pressionado e o concorrente lançou não sei o quê, então você precisa se posicionar disso. Agora se fala em diversidade, tem a CVM, a Nasdaq, é o investidor, são os clientes, tá todo mundo falando, então a gente tem que se posicionar. Eles entram às vezes muito mais fortes na pilha do mercado, porque vira... E às vezes simplesmente como balizador, porque meu concorrente está se posicionando, então eu preciso me posicionar. Total. Versus a startup que às vezes... Cara, eu tenho tanta coisa para organizar, cara. É o seguinte, aqui é uma bagunça, a gente sonha em ser diverso, mas a gente ainda não é. A gente tá... Você quer? Então, assim, tem menos a perder também e menos gente, às vezes, maçaricando, dependendo, obviamente, né, do contexto da startup ali como um todo. Mas, às vezes, eu vejo essa pressão um pouco maior dentro das grandes empresas, então elas acabam se embananando. Então, é o que eu sempre falo, assim, dificilmente, às vezes, todos os pilares da cultura da sua empresa não vão estar os mais inovadores possíveis. E, cara, e tá tudo bem. Você já viu aquela... Eu lembro eu falando com o RH de uma empresa, ele virou e falou assim, eu juro, eu tive vontade de cavar um buraco e enfiar minha cabeça. Porque a gente falava de diversidade, porque o mercado inteiro tava pilhando aquela coisa toda. E a gente vendeu para um candidato em que diversidade era um ponto extremamente importante na empresa, era um pilar, e só se falava em diversidade. E o cara super comprado entrou lá, beleza. No primeiro dia, na primeira reunião com o chefe, ele virou e falou, o chefe, vamos marcar a reunião aqui, todo o time e tal, vamos sexta-feira e tal. Aí olhou e falou, não, peraí, tem um invite aqui do RH, quer ver que é bate-papo de mimimi? Peraí, deixa eu ver. Olha aqui, gente, bate-papo contra homofobia. Ai, gente, que papinho mais bad vibe pra sexta-feira, né? Então, assim, foi no primeiro dia que ele pegou. O cara tava antenadíssimo. Exato. Ao invés da empresa... E ficou ou saiu? Depois ele saiu. E ao invés da empresa virar e falar assim, cara, olha só, aqui são todos os pilares de cultura da nossa empresa. Esse. Cara, a gente tá redondo, isso aqui vai ser incrível. Esse de diversidade, não. Só que diversidade é uma coisa que tá no nosso radar. Diversidade é importante pra você? Aí a pessoa responde, sei lá, legal. Mas é importante pra você trabalhar numa empresa que é referência em diversidade, dá aula de diversidade, ou você toparia trabalhar numa empresa que tá construindo esse pilar e você vai ajudar a construir. Cara, tem gente que vai virar e falar assim, eu quero trabalhar em referência. Exato, acabou. Então aqui não é lugar, eu não topo construir, mas ou é fair. O cara vai falar, cara, puta, eu quero ajudar a construir porque eu gosto muito do tema, acho que eu tenho muito a colaborar, né? Mas é um discurso fair, é um discurso verdadeiro, gosto entendeu? muito do que você tá dizendo, que é o que você tá tudo chamando bem. de coerência, Exato, né? Todo mundo tem seu lado. Mas você sabe que eu não. vejo assim, Ju, hoje o mercado ele é muito maluco, porque a incoerência ela é uma prática real, ela é uma prática que eu percebo toda hora, todo dia, a todo momento. Então, não só no discurso corporativo, mas no discurso geral. Então a gente está acostumado a falar uma coisa e a absolutamente viver outra coisa. Perfeito. Né? Então, e não só no mundo corporativo, e não só na velha economia, mas também na nova economia. Essa é uma realidade estabelecida, não tem muito para onde correr, né? Exato. Agora, eu acredito demais que uma vez organizando esse discurso, funcione. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é assim. Cara, o verdadeiro poder é aquele quando você consegue tomar suas decisões da sua própria vida. Ou seja, você consegue decidir alguma coisa e simplesmente tomar a decisão e aplicar aquela coisa, ou você vai ter tantas preocupações com todas as outras pessoas que estão ao teu redor que vão te impossibilitar de tomar a decisão. Essa é uma coisa pessoal, mas eu acredito também total no mundo corporativo. Total. Uma coisa. Cara, total.
Total. Então, na medida que a empresa tem a capacidade de tomar a decisão e assumir a decisão que ela está tomando, me parece que faz sentido e as pessoas estão olhando para esse lugar. Exato. Não, tem uma etapa ali dos projetos de cultura que é a estratégia da empresa, né? Em relação à cultura. Exatamente muito relacionada às iniciativas de cultura e a perguntinha mágica. Você consegue bancar essa iniciativa? Então, exato. Essa é a pergunta. Você fala, você vai perder cliente ou vai ficar, não, sem graça. Cara, se você vai fazer essa iniciativa, você precisa bancar. Senão a gente nem faz. A gente acabou de ver algumas grandes empresas nesse lugar, né? Colocaram algumas propagandas na TV, movimentos se levantaram fortemente contra aquilo, começaram a boicotar numa linha piquete contra aquela dada empresa e eles tiveram que voltar e pedir nota de não sei o quê, de desculpa, etc e tal. E vai muito também em relação eu acho que a própria humildade da empresa é a forma com que ela se posiciona. Eu gosto muito da parada da humildade, real, assim. Tô aprendendo, é isso, vou fazer um monte de besteira, um monte de merda, e tá tudo certo. Se der errado, vamos lá, a gente volta atrás e pede desculpa. E, cara, não é nem pede desculpa, é falar assim, viajamos, tá tudo certo. Porque se a empresa, às vezes, ela se posiciona, e também vai muito da quantidade de amigo que você faz no mercado, né? Ou versus a quantidade de inimigo que você... Desculpa, mas assim, você bota a bunda na janela e pede pra... Exato. Entendeu? Pra galera ali dar um dado. Então, é muito vou me posicionar, eu sou foda, tô fazendo essa iniciativa. Você coloca uma banca, mas com um tom de arrogância. Exato. Pra depois você voltar atrás, sem já foi, né? Já foi. Ou do que entrar e falar, pô, estamos testando os melhores formatos. Sabe assim, vai na humilde. E se voltar atrás, fala, a gente testou e não deu certo. Pode crer. Acabou. Do caralho. Paty. Oi, Ju, tudo bem? Oi, tudo bem você? Tudo bom. Então, eu tava aqui pensando o seguinte... eu entendo essa ideia de você vender uma ideia e, de repente, você não conseguir aplicar, mas eu fico tentando assim, eu fico me colocando um pouco no lugar dos fundadores, dos empreendedores, das lideranças. Porque uma cultura não é uma coisa, não é um remédio, né? Não é uma coisa que você toma, que você muda e aí vai lá e ele funciona. É uma coisa de longo prazo. Como que... os líderes e os empreendedores podem experimentar, não tem um tempo de experimentação para ver se realmente isso poderá ser um traço da nossa cultura? Eu tenho, enfim, um exemplo de um chefe tentando colocar o híbrido. Aí ele colocou uma vez por semana. Aí o colaborador já reclamou, uma vez por semana, meu? Que se é para pôr híbrido, pelo menos 2. Quer dizer... Não tem um receio, a gente tem que olhar sempre para os dois lados, de tipo, vamos tentar fazer isso, mas aí de repente você vê na prática, isso aqui talvez... Não se perdoa esse tempo, não existe um tempo. Como é que é isso na prática? Como é que você instaura como é que você transforma uma cultura aos poucos sem ser, né, tão criticado pelo discurso e ser diferente na prática? Eu acho que são várias coisas, assim. Até o lance do relacionamento pessoal e profissional, gente, é a mesma coisa. A Juliana de 15 anos é diferente da Juliana de 33. Maturidade. E para cada etapa é necessária uma nova reflexão, né? Aquela coisa do livro, você lê, às vezes, o mesmo livro uma vez por ano, em todos os anos você vai absorver de uma forma diferente. E também as confusões, enfim, as questões ali dentro da sua vida vão mudando de forma, né? Dependendo da maturidade, os novos produtos, saída, o mercado, o investidor, o isso e aquilo. Então, assim, é muito importante, na verdade, né, a gente testar coisas novas, mas a gente entender também muito o que funciona dentro da nossa empresa. Muitas empresas, elas se embananam, assim, quando eu tô vendo, assim, várias movimentações de, agora, ao invés de ser divisões ali regionais, sei lá, 10 divisões regionais do Brasil viraram para um global ou Latam, de um único CEO. Eu falo, cara... Se nem o regional, em 10 divisões, estava conseguindo entender as necessidades daquele time, quiçá um cara para decidir Latam, tipo... Assim, trazendo esse coisas exemplo... que não combinam, né? Um cara da Colômbia e um cara Brasil, né? São dois mercados totalmente diferentes, completamente diferentes. Com cabeças diferentes. Né? Exato. Aí você pega uma outra quebra. Será que um time comercial tem a mesma dinâmica da necessidade, ou enfim, da empatia do formato híbrido do que um time de tecnologia? Eles precisam estar juntos. A área de atendimento, que, cara, o cliente às vezes espera, tá das 9 às 5. A área de tecnologia não, a área de design não. Ele fala, como que eu vou estabelecer uma regra? Então, eu acho que as empresas, às vezes, elas pecam muito porque vem ainda muito top-down, sem escutar o time. E eles empoderam também pouco os líderes para conseguirem
disseminar mesmo, assim, sabe? Conseguirem entender qual que é o formato ali que melhor funciona. Então, precisa ter uma regra. Média, você fala? Então, assim, precisa ter algumas questões que funcionam para a empresa como um todo. Exemplo, sei lá, o Elon Musk, ele falou tudo bem, é a governança. Mas, assim, que funciona a regra para todo mundo, ou para a maior parte das pessoas, mas precisa ter uma brecha de um respiro para a liderança entender com os seus times, de acordo com a dinâmica deles, o que vai melhor funcionar. Tá. E aí, sim, você vai testando. E testando aos poucos. Quando tem muito quebra-pau, assim, não sei o quê, ninguém... É porque, geralmente, o time não foi consultado. Então, é as ações... convergir também, né, Ju? Como é que você vai convergir isso, por exemplo? Se eu dou essa liberdade, eu tenho um pressuposto. Toda vez que eu abro um canal de escuta para qualquer nível, eu crio também uma expectativa, né? Então, por exemplo, se eu abro para a liderança média, ouvir os teus e voltar para mim, sou o CEO, sou o dono da empresa, e voltar para mim dizendo o que eles estão achando, eu crio uma expectativa que aquilo vai ser ouvido de alguma maneira. Sim. O problema é como convergir. Porque assim, eu acho que uma coisa ela é expectativa, outra coisa é você basear em dados. Toda vez que você não tem dado do time para tomada de decisão cultural, é simplesmente a vontade do CEO, ou da alta liderança. E quando você tem os dados, você pergunta para as pessoas e fala assim, gente, de acordo com os times, olha, para 70% do nosso time é importante vir ao escritório pelo menos 2 vezes na semana. Então, assim, essa vai ser uma regra de 2 vezes na semana, porque a maioria vale. Por mais que os 30% vai falar que absurdo, não sei o quê. Cara, é dados, a gente tá, sabe assim, incluindo as pessoas. Aí a gente deixa uma brecha para cada liderança estruturar a melhor dinâmica dentro dos seus times. Tá. E aí você consegue ali, eu acho que divergir para os próprios dados protegerem a alta liderança. Porque senão o senhor decidiu. É achômetro. É achômetro e top-down sem embasamento e sem funciona. Então, eu acho que aí dá um, sabe? Aí o senhor nos protege. Tá. E deixa eu voltar para você, então, naquela pergunta que eu disse a você que ia fazer, aí a gente acabou engatando vários pop-ups aí. Como é que você vê a questão da cultura, essa cultura que a gente está tratando aqui, dentro do contexto da nova versus velha economia? O que você viveu as duas coisas, né? Como é que você percebe serem as principais diferenças, pontos fortes ou fracos de uma de outra, para eu poder entender um pouco da percepção de uma pessoa que é especialista, que viveu as duas coisas e que consegue, de alguma maneira, contribuir com as duas? Eu acho assim, são dores e sabores diferentes, né? E quando a gente olha ali uma velha economia, né, dependendo ali muito também da fase que se encontra, às vezes ela é referência de inovação, mas se não, né, se ela está querendo ali mudar, saiba que também os papéis ali do pessoal de inovação e de cultura vai ser muito mais voltada a ser um agente de transformação. Isso quer dizer fazer os projetos de inovação, mas também muito um processo de convencimento. De aculturamento, catequese, evangelismo. Exato. Evangelista é, às vezes, muito um papel político, né? De conseguir envolver, de conseguir isso, de conseguir aquilo. Para algumas pessoas, isso é a coisa mais incrível do mundo. Para outras pessoas, é muito dolorido, assim. Então, eu acho que quando, sei lá, alguém pensa mesmo, né, assim, em olhar para os dois cenários, velha e nova economia, primeiro decidir assim, qual melhor formato eu consigo contribuir? Dentro de um lugar que não é diverso, em que eu vou precisar fazer um aculturamento, em que eu vou ser o agente de transformação e às vezes vou estar sozinho, mas às vezes isso é o que me motiva. Eu andei 500 metros e eu tô comemorando, mas na verdade ainda não mexeu nada, mas pô, já é uma comemoração? Cara, beleza. Pode ir para um formato ali de uma velha economia. Mas se você consegue ser mais inovador ou ter uma melhor performance, um melhor aproveitamento dentro de um ambiente diverso, em que você não vai ser o agente de transformação. Na verdade, são vários agentes. Sabe assim, você vai estar dentro da transformação. Está disseminado, né? Exatamente. Virou cultura. Perfeito, virou cultura. Isso motiva, só que tem um lado negativo também. Provavelmente, as tomadas de decisão ali para a inovação vão ser em conjunto. Então, você pode muito tocar projeto dos outros ali, sabe? Você vai ser um intraempreendedor, às vezes, das iniciativas de inovação. Mas, para muita gente, está muito incrível, funciona muito. E eu vejo algumas dores ali que elas mudam muito. Dentro as startups mesmo como um todo, elas começaram a ter umas dores culturais que antes a gente não via, né? Na verdade, não era falado, não era entendido, assim. Então, vamos supor, vindo o aporte mesmo de investimento. Que fase que ela tá? Não recebeu nenhum aporte, recebeu 1, 2, quem que é o investidor e quem não? Por quê?
Muita gente acha que o difícil é captar investimento. Cara, o mais difícil é o rebote do investimento no time. Ali, aquela pressão dos investidores por resultado. E se você não tiver alinhado muito bem a sua cultura, não tiver muitas pessoas sonhando as mesmas coisas, os valores compartilhados, a chance de você ter uma perda de time assim, em massa é gigantesca, porque não vai aguentar o tranco. Porque Você acha que aconteceu isso com essas empresas que viraram unicórnio recentemente? Você sabe quais são? E que tiveram debandadas gigantescas de demissões e tal? Você acha que elas estavam, de alguma maneira, alinhando a cultura ou as pessoas ou o time àquela nova realidade estabelecida? Virou um unicórnio, o bumbum tá na janela, muita gente colocando pressão. Você acha que tem a ver com isso ou é uma outra coisa? Eu acho que teve também a ver com isso, assim. Eu acho que é a ver com a própria cultura do rebote ali do pós-investimento, mas também o custo até de você empreender, o tempo de você abrir uma empresa, né, o fim das barreiras geográficas. Então, eu quero montar um projetinho ali, uma empresa minha que, na verdade, presta serviço para um monte de coisa. Hoje eu consigo virar global facilmente, né? Tanto quanto aí, cara, aí você vai olhando o ecossistema, né? Foram algumas notícias que foram tendo uma quebra. Sei lá, o TikTok e o Spotify abrindo o salário da galera pro mercado. Aí você vira e fala, puta, eu tô aqui dentro de uma empresa. Olha quanto tu tá ganhando, deixa eu sair aqui, deixa eu prestar serviço ou ser colaborador. Mas eu acho que o rebote, ele deu uma boa machucada, assim, em todo mundo. Deu, né? Deu. Porque muita coisa não era... Claro. E assim, botando um fogo no parquinho aqui, tá? Muita coisa como rebote de investimento, ele não era falado. É igual o modelo de partnership em várias empresas do mercado financeiro que, cara, meritocracia, cacete. Não era falado e hoje em dia entendeu? Era uma coisa velada. Total. Então, eu acho que... E ainda era, mesmo na nova economia, ainda era muito da decisão arbitrária de alguém, né? Aquela que ele pensava que, puta, tá contribuindo, vou chamar a Ju aqui, a Ju tá contribuindo pra caralho, fez um negócio do caralho aqui na nossa empresa, a gente, quando ela entrou, tinha 10 pessoas, hoje tem 180 e ela é fundamental. Então, para ela, eu vou fazer uma remuneração como bônus, ou se isso não está estabelecido, se isso não é uma prática que é clara, transparente para todo mundo, isso pode virar mais um problema do que uma solução. Com certeza. O problema não é você ter uma startup cheia de sócios sem capital. O problema é quando o dinheiro vem, os sócios que poderiam ter crescido, eles não cresceram em percentual e simplesmente porque ninguém organizou a cultura da casa ou os critérios de crescimento ou de inclusão na sociedade e ele começa a fazer a conta de quanto dinheiro ele perdeu. E aí eu volto ao ponto. Às vezes não é só sobre a meritocracia, é a conta do pós. Total. E que muita gente começou a fazer porque muita empresa começou a criar porte e aí vira e fala, pô, tô eu aqui, né, tá a Maria, que é minha amiga. Ele fala, puta, eu sou sócia dessa empresa, a Maria é sócia da outra, as duas receberam capital. Caraca, a Maria tá milionária, eu não. Por que eu não tô? Aí você começa a refletir e fala, mas Maria, quantas vezes você comprou ações? Pô, 10 e eu 3. Calma, tô aqui há 10 anos e você 5. Não, tem alguma... As pessoas começam a se questionar, só que como nos últimos tempos teve muito aporte, é tanto rumor interno tanto quanto ali comparar com o coleguinha, entendeu? Os seus amigos ali do lado. Total. Então começou a ter essa crise muito grande e essa necessidade, né, de organizar a casa, organizar a cultura, critério, as avaliações, vai olhar o que é performance, é isso, aquilo, é o ponto da coerência. Então, se eu prego meritocracia, eu preciso entregar. Ju, a gente tá chegando aos finalmente aqui, porque a gente tá com o horário apertado, mas se você tivesse que dizer aqui para quem tá ouvindo a gente que a pessoa é um empreendedor, ele tá lá, já tá faturando, começou a vender e tá colocando o nego para dentro, colocando gente para dentro para trabalhar e tal. E ele começou a perceber que ele se perdeu de alguma maneira e alguém falou para ele que cultura corporativa é um troço legal, que ele tem que olhar. Qual é o passo a passo, Ju? O que eu faço? Eu sou empreendedor. O que eu faço? O que eu faço primeiro? Cara, primeiro... você precisa entender qual que é a cultura da sua empresa. E é com um diagnóstico, é entendendo quais são os valores presentes. Tem um monte de diagnóstico aí que é super antigo mesmo do mercado que dá para utilizar. Ou se não, contrata a WG para fazer o diagnóstico cultural da sua empresa. O We Are Garage, garagem estranha.
E que uma das nossas atuações é, de fato, esses diagnósticos de percepção mesmo, né? De descoberta de valores ou de antecipação de crises. Então, é você entender qual que é a cultura da sua empresa. Cara, o que as pessoas elas valorizam, o que não, o que é presente. Só a cultura da sua empresa, e assim, não é a cultura, como se fosse algo... São as pessoas hoje. Então, assim, é mais hierarquizada, é mais orientada à inovação, é isso e aquilo. Porque só quando você consegue entender, você consegue vender. Senão a Ju vai vender que eu faço um feijão maravilhoso, mas na verdade eu nunca fiz um feijão na vida, tá? E daí, gente, é fazer aquele exercício mesmo do reacender a velha chama para você lembrar por que você criou a empresa. Cara, o que te move? Porque quando a gente fala em valores hoje, propósito, coisas do tipo, cara, é muito atrelado. É quase como, às vezes, sei lá, foi uma semana inteira pra uma rave. Tá cansado, exausto, ou senão, sei lá, você trabalhou, varou durante uma semana. Você tá exausto, você não consegue nem falar seu nome direito. Você chega em casa, alguém que você ama muito te liga e fala assim, cara, porrei o carro, preciso ir pro pronto-socorro, tô parado aqui no meio da marginal. Você pode estar exausto, só que você vai pegar seu carro e vai resgatar a pessoa. Porque você ama tanto ela, que seu cansaço fica pequeno. Quando a gente fala em propósito, cara, é muito parecido. Porque é uma capacidade de você reagir, porque é algo maior, ele vai lá e te move, assim, da forma mais prática possível. Então, te torna mais competitivo. Porque bucha todo mundo vai ter. Cara, o dia a dia de todo mundo é muito parecido. É responder e-mail, planilha de Excel, PPT, falar com o cliente, fazer FUP, financeiro, bater caixa. É muito parecido. E se você não tiver isso por trás, fica tudo muito sensível. Se você não lembrar o porquê que vocês são apaixonados e, sabe assim, sonhar o dos goals e o que vocês estão fazendo no mercado, cara, todas as disrupções, a sua empresa, ela começa a brigar no mesmo patamar que outras empresas, que é pelo salário do negócio, modelo de negócio. E muitas vezes isso tudo está muito parecido. O que vai te distanciar ali das outras e te vai tornar único é esse lance do propósito. Então, assim, entender a cultura, qual que é a cultura da sua empresa, quais são os valores, qual que é o propósito dela, começar a criar ritos em que você consiga disseminar essa cultura. Seja com artefato, seja com essa caneca. É importante para vocês o café, é o lance que, tá aqui, isso que fala sobre a sua cultura. Seja com sala de reunião, cara, um presente, um post nas redes sociais, um reconhecimento, a dinâmica ali da festa de fim de ano, o quanto você dá voz para as pessoas. Como exemplo, a gente fala muito sobre empoderamento falava muito sobre empoderamento lá na Startse. Falava, cabeça de sócio, você ter o controle remoto da sua vida e tal. Na reunião mensal, cara, a reunião mensal com o CEO não era o júnior. O CEO, cada vez, era uma pessoa do time que tinha que entender a estratégia, tinha que bater a pauta ali com o júnior, entender os números, DRE, os aprendizados, isso e aquilo, para a pessoa vestir a camisa de CEO. Por quê? Porque eu tô falando que as pessoas tem que ter a cabeça de sócio, então eu tô empoderando elas. São pequenos ritos assim para você disseminar. E por último, criar uma estratégia de sustentação, para sustentar a sua cultura, que é quando a gente entra no lance de meritocracia, de reconhecimento, quais são os indicadores, o que eu vou avaliar, o que não, para você conseguir ser coerente. Então, eu daria esse passo a passo, assim, para o pessoal. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu fizesse a seguinte pergunta para você. Quando o tema é cultura corporativa, o tempo me ensinou que... Ah, é uma pergunta, desculpa. Eu queria falar e falei para você. Então, o tempo me ensinou que são as pessoas. Que são as pessoas. São as pessoas. Trata-se do humano. Esquece. Exatamente. Humano, a psicanálise nunca esteve tão próxima da inovação. Com você, porque quando eu fiz a pergunta, eu me lembrava de uma conversa minha com a Paty hoje de manhã, em que a gente dizia o seguinte: no fundo, trata-se do humano. E por ser humano, tem uma dinâmica que os humanos eles gostam e eles têm expectativa de ver. Ju, eu queria agradecer demais sua participação e presença. Ainda estou com uma dúvida, que não sei se você pode falar ou não, mas por que você saiu da Startse? Então, foram algumas coisas, na verdade. Eu já estava com muita vontade, né, de criar alguma coisa com a minha cara. Tá. Cultura corporativa virou uma paixão, eu descobri realmente ali o meu propósito. Foi na pandemia? Foi na pandemia. Na pandemia. E aí, cara, eu me encontrei, ganhei prêmio em cima de cultura. Você fala, caraca, tipo, achei, isso. E daí, dentro dos modelos de negócio, né, ali da cultura é uma das coisas, né? Tinha outros pilarzinhos. Eu falei, eu queria dedicar ali 100%.
E também teve um fato aí, pessoal, meu, bem, cara, bem delicado. A minha irmã, o ano passado, descobriu que tava com câncer de mama. Minha irmã, que é 1 ano e 9 meses mais velha que eu. Putz. Eu tinha Quase gêmea. medinho, quase gêmea. E aí, eu tinha aquele medo de empreender. E eu tive o medo, ele teve uma ressignificação muito grande na minha vida. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de perder a minha irmã, não tenho medo de quebrar. Sabe, quebrar, a gente corre atrás. Pequeno, não tem... né? Exato. Tá certo. E também ela tava trabalhando, ela trabalha, né, numa Big Tech do ecossistema. Ah, é? E a Tá bem ela? Tá bem? Tá bem, Que bom. graças a Deus, Que tá bom, fazendo que lá. bom. Os tratamentos Manda um beijo pra certinho, irmã. assim. Beijo, Carol, te amo. Ela é a pessoa mais importante da minha vida, ela sabe disso. Boa. E a forma com que essa empresa abraçou a doença dela e viu, ela estava há 2 meses na empresa. Então, assim, a forma com que lidou, recebeu a notícia, entendeu que era uma relação que eles queriam ter, na verdade, a longo prazo. Assim, eles foram impecáveis. Que legal. Impecáveis. E eu perdi legal. meu pai muito nova. Eu perdi meu pai com 20. Caraca. E a relação que ele teve com a doença dentro do mercado foi completamente diferente. Eu falei, cara, a cultura corporativa tipo, é uma coisa foda que marcou já a minha vida várias vezes. Eu falei, então dá pra... Você não precisa Tem ser babaca. tem espaço aí. Tem muito espaço pra melhoria. Acho do caralho. Então eu falei, cara, eu preciso disseminar isso porque tem um monte de família por aí, tem um monte de gente por aí que dá pra trabalhar Acho de uma do forma caralho o legal. teu negócio, gosto do teu tema. A única pergunta que fica pra mim, que eu já sei que você tem resposta, porque você é ligeira, é como escala isso? Estamos agora no formato offline, né? Aham. Só que Porque agora... hoje é você, a sua cabeça. Eu, minha cabeça e alguns braços. Então, meu Tudo timinho bem, mas ali. mesmo assim é você. Mas é o esforço. É. Só que hoje, mesmo no formato offline, a gente consegue escalar em rede, né? Tendo ali várias pessoas do Claro, mercado claro. acopladas. Só que agora, Que é no o que segundo fizeram as semestre... consultorias da vida inteira, né? Perfeito, Né? Não perfeito. Não vamos achar que tudo tem que ser um aplicativo, não. Né? Exato. Deloitte é Deloitte, Accenture, todas essas grandonas são o que são fazendo exatamente isso. Perfeito. E a gente começou o modelo de negócio, mas, cara, sem entender o que eu ia fazer que eu não sei, eu vou descobrindo. Foi ótimo a gente ficar no offline. Por quê? Porque hoje eu vejo as empresas de tecnologia de people conhecem pouquíssimo da real dor do mercado. E no offline, quando você entra, tinha cliente que, cara, tem cliente que, pô, eu ficava uma vez por semana dentro, vivenciando e não sei o quê, no formato que você menos escala possível. Só que foi um puta aprendizado. E agora, no segundo semestre, a gente quer, na verdade, escalar de uma forma muito relacionada ao acompanhamento para você Isso. conseguir fazer É aí essas que eu ia te falar. antecipações de crise. Você já tem alguma coisa? A gente está decidindo se vai fazer joint venture, se vai construir internamente, comprar, o que vai acontecer. Tá bom. Ainda não tem as novidades. Legal. Eu tenho uma dica pra você aí, depois Diga. eu te falo. Tá. Porque eu acho que tem espaço pra caramba, especialmente no acompanhamento. Eu não acho que esse é um business da entrada, mas acho muito que é o business da recorrência. É. Então, depois que você foi lá, sorriu pra eles vão sorrir pra você, simples assim. Porque o primeiro sorriso foi muito bem feito e gerou resultado na prática. Então tem uma questão recorrência aqui legal. Só que eu tenho que dar para ele a ferramenta mínima para ele não depender de você. E quando ele não depende de você, ele tem a tua ferramenta, cara, puta, aí você também tá no mesmo lugar, ainda que não fisicamente, você tem escala. Perfeito. E as duas coisas elas são necessárias, né? O esforço humano, a presença humana e a tecnologia. É porque não tem pra eles como. mesmos Nesse primeiro escalarem momento, os você vai precisar do problemas. humano. Exato. Porque você vai ter que ter aqui uma análise de uma percepção, de uma conversa sua com o CEO, e você percebeu que ele falou uma coisa, mas ele fez um movimento diferente. Ali você tem um espaço de mexer alguma coisa. Portanto, essa interação humana ela é necessária. E tem algumas questões do próprio receio e do receio mesmo da confiabilidade da informação Total, ali das pessoas. isso Eu tô também. falando que a empresa tem de 0 a 10, eu consigo equilibrar a minha vida? Ah, não, mas eu não vou falar porque meu RH é amigo do meu chefe. Exato, Eu que não vou escrever. E alguém de fora, completamente É imparcial. por isso que você tem ainda pessoa, você tem ainda empresa. Eu fui numa empresa gigantesca também, que o vice-presidente dessa empresa me chamou para fazer uma entrevista com todos os executivos. Eram 86, desde o VP aos diretores, os gerentes regionais, os gerentes executivos. São 86 pessoas. E eu falei com todos eles. A única coisa que me espantava, e aí para a gente finalizar, que me espantava demais, me espanta até hoje, é o índice de satisfação interna, que é, pessoal, uma pesquisa que se faz para ver lá um número, aquele número pode ou não compor a remuneração variável, que eu acho uma bosta quando compõe, porque tendencia, era 99%. Não existe, aqui eu afirmo, com os culhões aqui na mesa, não existe uma empresa que vai ter 99% de satisfação interna. Ela pode ser a mais legal do mundo, porque são pessoas. Agora,
depende de onde eu quero me enganar. Então, os executivos falavam isso para mim de uma maneira, Ju, que era bizarra. Eles estavam super felizes, os executivos principais, né, ao falar. Mas quando eu buscava paralelo nas 86 entrevistas posteriores, 85, cara, não achava. Porque o cara não via aquilo. Era total para inglês ver. E assim, a cultura, assim como a inovação, é baseada em hipótese. Total. Como que você vai criar hipótese só com dado? Às vezes é na entrevista em que você fala assim, cara, como que é a gestão da área de marketing feita pelo Roberto? Total. A pessoa vai falar, ai, nossa, Roberto, incrível, eu adoro. Cara, é uma hipótese. Vai falar, não, Roberto realmente é uma pessoa maravilhosa. Aí você fala, epa. Gente, exato. Às vezes é no detalhe. Às vezes é o gestual que você pega aqui. E às vezes, Ju, você deve ter vivido isso. O cara tendenciona a forma de perguntar. Sim. Ou ele tendenciona a forma de perguntar, ou ele tendencia na forma de remunerar a partir do resultado da pergunta. Perfeito. Ou seja, você coloca, por exemplo, pesquisa de clima de satisfação interna, que dentro de contexto de remuneração variável, cara, vai estar sempre ótimo, porque eu não quero aquilo ruim. Exato. Aquilo ruim significa eu ganhar menos reais, não é isso? Exato. Ju, para finalizar, por que a Juliana é uma vida louca? Nossa senhora, gente, por onde começa? Bom, sagitariana, né, eu já falei, toda esquisita. Vida louca, olha o nome da minha empresa, Garagem Esquisita, gente. Achei o nome incrível. Weird, sabe o que eu lembrei de cara? Eu lembrei do South by Southwest. Quando você coloca o Weird aqui, de cara eu lembrei. Falei, puta, muito assistido esse W, esse negócio, cara. Cara, assim, a minha cara, assim, nunca me identifiquei com o mercado corporativo, nunca consegui jogar o jogo da parada, sempre me senti mega esquisita com tudo que acontece ali. E eu acho que o mais vida louca ali que eu posso dizer ali, de toda a esquisitice que me ronda, é que eu não tenho medo de passar vergonha, cara. Então de testagem, então é vida louca. Há muito tempo pago meus boletos, então eles vencem, não, a galera não é muito mais ali comigo. Então vida louca de tem que fazer, cara, porque é comigo. Show de bola. Quero agradecer demais a sua participação. Ficaria muito mais tempo. É que a gente, infelizmente, tem horário apertado aqui. Gostei demais do papo. Acho que esse é um tema Eu falei pra você que ia ser de boa depois. Você estava preocupado que a gente estava muito quieto, mas funciona, sempre funciona. Esse é um tema que é um tema bastante sexy ainda e que poucas pessoas entenderam ele de fato. Então, acho que você está num mundo que você vai ganhar muita grana e vai se divertir bastante, porque tem muito espaço. Ouviu? Ouviu, né? Ouviu. Não, eu gosto disso também, assim. E é um tema que está muito em alta, mas ainda ele ainda está em amadurecimento. Exato, não se entende. E dá um frio na barriga. Você vira e fala, cara, vai virar ou não vai? Porque não virou a wallet digital ali pra galera. Não, e vai mas virar, é disso que eu gosto. Vai virar, especialmente porque quem está assumindo a nova geração, eles entendem e eles valoram isso. Sim. Porque, vamos lá, né? Se daqui a 8 anos, 2030, 50% da população mundial vai ser de Z e alfa, então eu tenho que me preparar para isso. Exato. E se Z e alfa detém hoje a narrativa, porque detém através das redes sociais, um cara que é Z hoje, ele tem 1 milhão de seguidores, portanto ele detém a narrativa, então eu tenho que estar preparado para isso. E para preparar para isso, eu preciso pensar na visão de médio e longo prazo. E o que eu faço para isso? Cultura corporativa. Exatamente. Então, muito boa sorte, mulher. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada. Boa sorte pra gente. Valeu. Ó, e se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever. Lembre, eu não estou pedindo para vocês aqui mudarem de uma hora para outra a cultura de vocês. Isso aqui é um processo. Estou pedindo uma coisa só. Deixa o teu like, compartilhe. A gente está aqui se dedicando e a Ju veio até aqui, a gente também, para poder produzir um conteúdo para você. Teve muito aprendizado bacana aqui. E a gente está pedindo só uma coisa. Compartilha aí, beleza? E é isso. Ju, mais uma vez. Super obrigada. Valeu. Obrigadão. E a vocês, tchau. Tchau, Até gente. mais. Até mais. Você sabe que eu ainda fiquei com dúvidas. A gente começou, ó, o TDAH, 2 TDAHs conversando, é uma bosta. Nossa. Você começou a falar porque você saiu e você não terminou. Não? Não. Não terminamos. TDAH, gente, maravilhoso. Por que mesmo que você saiu? Aí você viu oportunidade no mercado. Não, eu vi oportunidade no mercado, aí a forma com que a própria Start ali, né, tava dedicando a várias coisas, eu queria focar em uma caixinha só, o lance da minha irmã. Exato. E aí eu, quis empreender, quis fazer sozinha.